Esse é o primeiro Drops em vídeo dos Marginais Quânticos, meus príncipes, minhas condesas, meus anjos. Esse definitivamente não é um vídeo palestrinha, ainda que pareça um pouco. Me desculpe se eu ficar muito professoral. Hoje eu queria falar com vocês da crise dos 30. Os 30 anos da morte do senhor Raul Santos Seixas. Eu tenho um pouquinho mais que a idade do número de anos do que o Raul morreu, né? E assim, eu sou daqueles que veneram um cara sem nunca ter chegado a conhecer ele vivo. Sim, eu sou aquele tipo de idiota que grita "Toca, Raul!" sempre no final de cada música de qualquer banda aleatória. Mas por que chatos como eu existem? Ou porque todo tiozão de rock bar que anda pelas avenidas das cidades pilotando aqueles motofuscas sempre se parece com esse roqueiro baiano? Olha, eu grado demais o Raul Seixas e respeito todo maluco que bebe querosene, masca pastilha de naftalina e ama o legado de maluquice, porra loucagem e ainda diria tilelezice que representa Raul Seixas. Mas também acredito que só representa apenas uma das facetas desse incrível artista. E minha insistência é que ele seja lembrado mais do que simplesmente por ser um maluco beleza, mas também como o ícone da contracultura brasileira. Sim, os Estados Unidos viveram disso. Tiveram seus beatniks, seus Carlos Castanedas, seus hips, Woodstocks, Charles Garcias, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. E nós tivemos Raulzito e Raul Seixas, que sempre foram o mesmo homem, transando com Deus e com lobisomem, e Dom Paulette, sim, escritor e mago, o Paulo Coelho, primeiro parceiro musical e espiritual de Raul Seixas. E o que uniu os dois foi o fanzine sobre ocultismo escrito por Paulo Coelho, A Pomba, e 2001. Raul, então com 27 anos de idade, produtor da CBS, procurou um tal de Augusto Figueiredo, que havia escrito sobre discos voadores. Paulo Coelho viu aquele rapaz de terno e gravata visitando ele e pensou que era um olheiro da ditadura. Mas daquele contato imediato de terceiro grau, nasceram 4 dos discos mais importantes do rock nacional: Krieg Ra Bandolo, de 1973, Guita, de 1974, Novo Ion, de 1975 e há 10 mil anos atrás, de 1976. E por que esses discos são tão foda afinal? Olha só, na minha humilde opinião, eles são extraordinários pela originalidade, tanto sonora quanto pela temática visual. Não era aquele pastiche de pop rock italiano que representava grande parte da Jovem Guarda, mas também não era aquela MPB intelectualizada e cheia de metáforas arrojadas da Tropicália. Era uma coisa que falava diretamente conosco, saca? Com a nossa subjetividade. E até hoje, pelo existencialismo exposto nos discos, atinge as pessoas. Enquanto Paulo Coelho trazia uma megalomania épica, cheia de divindades, é o novo Ion, é a nova era, os Atlantas colossais, divindades hindus, o Raulzito já contrapunha com a banalidade do cotidiano e a malandragem de ter que sobreviver todo dia, né? No mesmo disco, o Raul falava sobre esperar o final do milênio cósmico, ao mesmo tempo que tinha que pagar as contas do fim do mês, senão os boletos iam vencer. No mesmo disco temos Durango Kid, Silvio Santos, Krishna, Flávio Cavalcante, Pink Floyd, Aleister Crowley e Jesus Cristo. E mesmo terminando a parceria com o Paulo Coelho, o Raul continuaria levando essa temática com ele. Eu poderia me alongar e falar sobre toda a obra do Raul, que não é pouca, com 17 discos, fora coletâneas, homenagens e a trilha sonora da novela O Rebu, da Rede Globo. Acho que seria bacana eu separar aqui 5 discos, um de cada momento do artista, que valem ser ouvidos. Para começar, a Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Esse disco é de 1971. É um disco feito em parceria com Sérgio Sampaio, com a Miriam Batucada e com Ed Starr. Ele foi um fracasso de vendas, mas virou um cult por causa da internet. E interessante para conhecer o Raulzito antes do Raul Seixas. Tem um climão de ópera rock, é bem humorado, vinhetas com auditório. Tem a música Sessão das 10, que depois é regravada no Guita. E também tem um clima que é muito parecido com o que viria depois a ser a lira paulistana nos anos 80. E até o indie rock de algumas bandas como Móveis Coloniais de Acaju também me lembra um pouco. Da parceria com Paulo Coelho,
Só para não ficar muito óbvio, eu vou citar o Novo Ion, de 1975, que é um disco que eu particularmente adoro. É o último da parceria deles e já começa com o infame Rock do Diabo. Isso assim, num país majoritariamente cristão, na ditadura e nos anos 70. E como se não bastasse, ainda termina o disco falando que sociedade alternativa é, entre outras coisas, o direito de deixar Jesus sofrer. É parecido com aquela frase da Patti Smith: Jesus morreu por nossos pecados, mas não pelos meus. É muito iconoclasta isso, pesado. Ainda tem uma música sobre poliamor, que é a Maçã. Tem um bolero brega, Tu és o MDC da minha vida. Aquele lá que o Raul rima agonia com Shakespeare. E o belíssimo gospel Tente Outra Vez. Os anos 70 são tão loucos que 4 músicas desse disco são assinadas por Marcelo Campos Mota, que é um guru satanista da saída do Aleister Crowley, que fazia a cabeça do Raul e do Paulo Coelho e exigia direitos autorais em cima dos caras. O povo não é bobo não, né? Da parceria com o talentoso músico Cláudio Roberto, sem dúvida vale escutar O Dia em que a Terra Parou, onde tem a música mais famosa do Raul Seixas. Qual? Ora, essa aqui. Vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Ainda tem a Black Music com Tapa na Cara, tem um Baião, Que Luz é Essa? E a música mais anarquista do Brasil, Sapato 36. Um disco de múltiplas parcerias e o mais experimental do Raul é o Mata Virgem, de 1978. Esse disco eu gosto muito também, mas ele é muito fora da curva de qualquer coisa que o Raul fez antes e depois. Ele tem, sente só, Paulo Coelho fazendo letra de novo, Cláudio Roberto, Pepeu Gomes nas guitarras e até a Tânia, que é a esposa do Raul, ajudou em várias letras. Tem as Profecias, que lembra muito a primeira fase do Raul com Paulo Coelho. Tem o Negócio É, que já lembra essa fase do Cláudio Roberto. E tem uma coisa meio Zé Rodrigues ali. E tem até uma faixa Disco Music, a Judas. Um disco que eu gosto muito é A Pedra do Gênesis, de 1988. É um dos últimos puramente autorais e lançado apenas um ano antes da morte trágica do artista. Da mesma forma que Elvis é imitado na final da carreira dele, com aquele colã branco, já gordo, de costeleta, o Raul geralmente é imitado já nessa fase, que é aquele cavanhaque grandão, o óculos escuro anos 50, aquele visual meio Mago Merlin. Um destaque especial para esse disco é a faixa Eu Não Quero Andar na Contramão, que é engraçadíssima, é cheia de referência maldosa e de duplo sentido com drogas, e foi censurado anteriormente pela ditadura, mas para esse aí, já num período de democracia, pôde passar numa boa. Ainda vale mencionar um sexto como menção honrosa, que é A Panela do Diabo, que é um disco póstumo do Raul, de uma turnê que ele fez com o Marcelo Nova do Camisa de Vênus. Eu não cito ele entre os 5 que eu gosto, porque realmente eu não gosto da participação do Raul nesse disco, porque eu tenho um pouco de pena. Eu acho muito sofrida, a voz dele é quase um sussurro já, sofrendo horrores ali da pancreatite. É o disco que criou a lenda Raul Seixas, na minha humilde opinião, porque tirou ele do ostracismo e fez ele morrer lutando no palco. Tem 2 faixas nele que foram imortalizadas, são muito queridas entre os fãs, que é Carpinteiro do Universo e o Pastor João e a Igreja Invisível. No mais, esse pequeno Drops foi só para expressar um pouco do que é o meu amor por Raul Seixas e como esse cara impactou a minha vida. Desde os meus 17 anos até hoje, eu não tenho uma semana que eu não tenha escutado uma música do cara, e torço para que o legado dele continue para as próximas gerações. Em tempos tão estranhos como os que estamos vivendo, tão caretas, tão quadrados, tão fundamentalistas, é sempre bom um pouco do deboche esotérico do Raul. Eu sou o professor Gustota e deixo um beijo molhado em suas almas. Não deixe de seguir a gente em nossas redes sociais e continue curtindo nosso conteúdo.